Valeu, galera, muito boa tarde. Eu sou o Thiago Coutinho. Meu objetivo aqui com vocês é compartilhar um pouco dos desafios da carreira de engenheiro de produção. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a organização do evento, parabenizar todos que estão aqui, os organizadores, é claro, são os grandes provocadores e empreendedores nessa frente de trabalho, e faz com que a gente possa ter momentos como esse aqui, pelo menos uma vez por ano. O recomendável é que a gente faça isso mais vezes, tem encontros regionais e vários de outros tipos, mas são momentos que fazem a gente crescer, a gente conhecer coisas novas, pessoas novas, e é isso que faz a gente se desenvolver como profissional. É um motivo de grande satisfação e orgulho estar aqui com vocês hoje. Pode ter certeza que para um engenheiro de produção, ter a oportunidade de compartilhar num encontro nacional de engenharia de produção é um motivo de maior orgulho e propósito que me move até aqui. Então, muito legal ter a oportunidade de estar aqui com vocês. O objetivo aqui, galera, é contar um pouco da minha trajetória profissional enquanto engenheiro de produção, o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu acertei, e principalmente, e mais até, o que eu errei. Quais foram os principais desafios que eu tive, que não deram certo, e como eu posso compartilhar isso com vocês para que vocês aprendam com o erro dos outros, né? É o que a gente sempre recomenda, né? O cara inteligente consegue aprender com o erro dos outros, mas muitas vezes não é o que a gente faz. Mas é o que eu quero passar para vocês aqui. Se vocês, de certa forma, internalizarem algumas coisas que vão ser faladas aqui, a minha missão vai estar como cumprida. Primeiro ponto, galera, é o seguinte, vou contar um pouco dos desafios do engenheiro de produção, contando um pouco dos desafios da minha trajetória profissional e o que eu tiro disso. A minha formação, o professor falou ali, eu fiz engenharia de produção na UFJF, depois eu fiz estatística, especialização em estatística, métodos estatísticos computacionais. Parece super complexo, mas é super importante. O engenheiro de produção tem que saber transformar dados em informação para tomada de decisão. Essa é uma competência fundamental. E aí, saber estatística é importante. Ah, mas eu não gosto. Cara, você pode não gostar, mas é importante. Então, às vezes, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta e que são importantes para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Então, a especialização em estatística foi um caminho que eu segui. Agora, eu estou fazendo mestrado. Comecei ano passado, esse ano eu finalizo. Estou na fase de aplicação da minha pesquisa, do meu relatório de dissertação. E a busca por conhecimento é algo que a gente não pode parar de ter. Por isso, participar de eventos aqui como esse são muito importantes. E por isso eu fui buscando, ao longo da minha trajetória profissional, entender o que as empresas estavam buscando, que tipo de competência, que tipo de curso, e na medida do possível fui fazendo ao longo do meu processo de formação. Meu raciocínio é simples: se a gente quer uma posição de destaque no mercado, a gente tem que ter uma posição de destaque na nossa formação também. Uma formação de destaque gera ou oportuniza um diferencial no mercado de trabalho. Então começa por aí. Primeiro a gente planta e depois a gente colhe. Então primeiro a gente tem que se capacitar e se preparar, e depois a gente depois a gente vai colher os resultados disso. Mas vou contar isso mais pra frente, na hora que eu contar a história da Oi. Na minha formação acadêmica ali, eu fiz Black Belt, fiz auditor na ISO. Hoje eu sou professor da pós, da ADM, da Fundação Getúlio Vargas, na disciplina de empreendedorismo, e empreender é algo que eu sempre gostei muito de fazer. Gostava sempre de empreender, porque no meu raciocínio é muito mais valoroso a gente fazer o dinheiro movimentar do que colocá-lo numa poupança rendendo míseros juros mensais. Para mim faz muito mais sentido, e a engenharia de produção nos ajuda nisso, a gente conseguir desenvolver uma proposta de valor, desenvolver uma ideia, conectar pessoas e fazer algo novo. Essa foi minha grande busca profissional. Hoje eu faço parte do grupo de professores da Fundação Getúlio Vargas, ministrando uma disciplina de empreendedorismo, ajudando as pessoas a tirarem as suas ideias do papel. Além de alguns cursos online de gestão, de Six Sigma, de gestão de pessoas, alguns de vocês já devem ter feito por aí. Então essa é a minha formação, a parte mais acadêmica, e aí passa para a minha experiência profissional. Primeira experiência profissional foi empresa júnior. Tem alguém de empresa júnior aqui? Legal. Empresa júnior é um ótimo começo. Melhor forma de começar, na minha concepção, a carreira, a maior parte das vezes, eu não sei quando o cara é pinçado lá, o cara mal formou, já virou um cargo de confiança, já está super bem. Beleza, tem esse cara. Mas na maior parte das vezes, quando a gente está nas condições normais de temperatura e pressão, ser empresário júnior é uma boa oportunidade. A gente amadurece, desenvolve competências de liderança, de raciocínio, aprende a lidar com a gestão de uma empresa, lidar com relações hierárquicas, e isso é uma coisa muito importante, fez muita diferença
diferença no desenvolvimento das minhas habilidades empreendedoras. Quando eu trabalhei na empresa Júnior, eu pude conhecer sobre o planejamento estratégico, sobre a presidência de uma empresa, cargos de diretoria, planos de cargo, estruturas de recursos humanos, estruturas administrativas, e eu pude ver o que é um negócio, o que é uma empresa. Então isso foi uma ótima oportunidade de começar. E é o que eu sempre recomendo. Não apenas empresa júnior, mas a gente está na faculdade, a gente tem que viver a faculdade, viver o momento da melhor forma possível. Então, todas as experiências que a gente se propõe a ter durante a faculdade, elas direta ou indiretamente vão agregar para que vocês formem a casca profissional de vocês. Isso é uma coisa que só o tempo traz. É uma coisa assim, não adianta, você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos, mas a experiência profissional, o trato, o lidar ali com situações de dificuldade, situações de conflito, situações de pressão, que a gente vai estar o tempo todo sendo submetido, isso só vem com o tempo e com a experiência. E aí, você começar o quanto antes você se jogar para viver as experiências, mais rápido vocês vão amadurecer, mais rápido vocês vão se preparar. Então, todas as recomendações a respeito de bolsas de iniciação científica, de CREA Júnior, a Bepro Jovem, claro, a galera da Bepro Jovem, organização de encontros regionais e tudo isso faz muita diferença para que vocês possam lidar com situações, serem expostos a situações reais, mas ainda não na vida profissional de vocês, ainda não com aquele nível tão pesado de pressão e de responsabilidade. Então, aproveitem ao máximo essa oportunidade de vivenciar a faculdade. Tudo, até festa, tá, gente? Vivenciar a faculdade passa por viver as festas também, por aproveitar os momentos, por confraternizar. Eu fiz vários amigos que eu carrego até hoje, tomando uma gelada. Pô, e valeu super a pena, e eu super recomendo isso para vocês também. Depois disso, passando pela empresa Júnior, eu fui para Votorantim Metais Zinco, em Juiz de Fora, e lá foi uma oportunidade muito legal. Conheci o modelo de gestão de uma grande empresa. Gestão global, indicadores estratégicos, desdobramento de metas e tudo que tinha de mais moderno e relacionado a técnicas e meios de gestão, eu conheci na Votorantim. E lá na Votorantim, eu comecei a olhar e pensei assim, pô, legal, cara, eu quero trabalhar numa grande empresa, trabalhar ocupar uma posição de destaque numa grande empresa. Esse era o meu objetivo profissional quando eu estava na Votorantim. E aí, nesse momento, eu descobri os treinamentos de Six Sigma, descobri os programas de trainee. A Votorantim, ela investia naquela ocasião para todos os seus engenheiros recém-formados, seja engenheiro de produção, engenheiro eletricista, até mesmo quem não era engenheiro, administradores, geógrafos, geólogos, ela investia num programa de capacitação Six Sigma Green Belt. E um programa de trainee, que é o mais legal. Quem já estiver na véspera de formar, próximo da formatura, já tem que começar a olhar para o mercado de trabalho, e a melhor forma de entrar no mercado de trabalho, ou a forma onde a grama é mais verde, o caminho tem maior potencial, são os programas de trainee, programas onde as empresas têm um plano de carreira, um plano de remuneração e um plano de desenvolvimento muito claro. E não pode ter nada mais importante para quem está começando uma carreira do que isso, carreira e desenvolvimento e remuneração. Remuneração menos, claro, mas isso é importante, isso estimula, mantém o nosso foco, mantém a nossa perspectiva, mas o plano de desenvolvimento de um trainee é algo sensacional. Ao longo de um ano de treinamento, trainee, você recebe, você faz curso com as melhores consultorias do país, faz programas de capacitação e coach de desenvolvimento de liderança e várias coisas nessa linha. E isso é muito bacana e muito importante para quem quer assumir lá a posição de ponta. E eu falei, pô, quero ser trainee. Essa é a melhor forma de eu entrar no mercado de trabalho. E fiz o raciocínio inverso. Pensei, dado que eu quero ser trainee, e a Votorantim pega os seus trainees e faz uma capacitação Six Sigma com esses caras, se eu, durante a faculdade, me preparar e fizer uma capacitação Six Sigma, eu tenho mais chance de ser visto como atrativo para a Votorantim, visto que ela investe essa grana no desenvolvimento dos seus colaboradores, né? E foi esse raciocínio, eu falei, quero fazer Six Sigma é o caminho, vou me preparar que vai abrir minhas portas. Simples assim. Comecei a procurar, em 2008, há 10 anos atrás, comecei a procurar cursos de Six Sigma que pudessem me dar um diferencial no mercado de trabalho. Na ocasião, eu encontrei cursos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. Cursos que custavam 5, 6 mil reais.
Para mim, era uma realidade pesada para um estudante ficar 2 semanas fora com esse tipo de investimento. E resolvi organizar uma turma de Six Sigma dentro de Juiz de Fora, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, o que aconteceu em maio de 2008. A gente organizou a primeira turma de White Belt Six Sigma. E nesse momento, a gente abriu as turmas, fez a divulgação da vaga, e em alguns 2 dias as vagas esgotaram. Rapidamente aquilo me causou estranheza e eu pensei, opa, temos uma oportunidade de negócio em mãos. Porque se eu abrir a turma e em 2 dias as vagas esgotaram, certamente tem chance de abrir isso em mais cidades. Essa necessidade não é só minha. E a gente criou a Voito com esse raciocínio e impulsionou a Voito com eventos como o Enegep, ou com as pessoas que eu conheci em eventos como o Enegep, Emepro e diversos outros. Naquele momento eu não tinha a dimensão do tamanho que isso poderia chegar. Eu no final conto o tamanho que está hoje, mas eu não tinha dimensão disso, não era a minha expectativa. Eu não esperava ser um empreendedor, ou não idealizava que a minha carreira fosse me tornar um empresário. Eu idealizava que a minha carreira fosse ser executivo de uma grande empresa, trabalhar em assumir cargos gerenciais numa grande multinacional dessa da vida. Era isso que eu tinha idealizado quando estava na faculdade. Mas a gente criou a Voito. No primeiro momento a gente resolveu que aquele modelo de negócio poderia ser escalável em diversas cidades e por pessoas que eu conheci nesses eventos eu comecei no mês seguinte já entrar em contato com cara, vamos levar um treinamento de Six Sigma para Belo Horizonte, para Volta Redonda, para João Monlevade, para Leopoldina, para Cataguases, para todas as cidades que tivessem interesse em nos receber. Nesse raciocínio nós chegamos a 142 cidades no Brasil. Modelo de operação super complicado, denso, robusto, complexo e de alto custo e risco. E apostamos nesse modelo, alavancamos esse modelo e crescemos muito nesse modelo, um modelo hoje que já não existe. E aí a gente passa para as reflexões mais à frente, quando a gente fala sobre mudança, sobre os desafios da carreira de um engenheiro de produção. Eu tinha idealizado uma coisa para minha carreira, o mundo me trouxe outras respostas para o que eu havia idealizado, e mesmo depois dessas outras respostas, o mundo vem trazendo outras respostas, outros contextos e outras necessidades de adaptação. Eu vou explicar isso mais à frente, mas voltando na história, essa é um pouco da história da Voito. Foi criado então há 10 anos atrás. Nesse meio do caminho eu fui para o mercado, cumpri com o meu objetivo profissional, então eu prestei programas de trainee, muito bem preparado, fui aprovado em 2, um da Energisa. Energisa opera no Nordeste também, em João Pessoa, se eu não me engano, né? Com transmissões, fornecimento de energia elétrica. E passei também no MRS Logística, operadora ferroviária, faz maior volume de transporte de cargas no Brasil, focada no eixo Minas, Rio e São Paulo. E foi muito legal a oportunidade, mais uma vez, de trabalhar na MRS. Eu entrei como trainee, participei de um programa de capacitação pesado, foram capacitações que me agregaram muito pessoalmente, me agregaram muito para a Voito também, de uma certa forma. E nesse meio tempo, na MRS tudo dando certo, meu projeto de vida estava se encaixando, no paralelo eu levava a Voito, desenvolvia o negócio, crescia cada vez mais e passei 4 anos na MRS. Fui trainee, fui especialista de gestão, ajudando a empresa a desdobrar metas e controlar sua estratégia. Fui coordenador de operações, coordenador dos inspetores, depois virei especialista em engenharia de operações para trabalhar com projetos de melhoria contínua. Em 4 anos, 4 oportunidades de crescimento e uma história muito legal. Porém, nem tudo são flores. A vida é repleta de decisões, né? E ter foco é saber dizer não. Steve Jobs fala isso aí, né? Você tem que saber dizer não para algumas coisas. Acontece que em 2013 eu me peguei completamente sobrecarregado, com a Voito bombando, com a minha carreira profissional, da qual eu havia idealizado, indo bem, e eu tive que tomar uma decisão, porque na verdade a gente infelizmente só tem 24 horas para trabalhar ou para viver. Eu gastava a maior parte delas me dedicando ao que eu amo fazer, empreender, fazer as coisas funcionarem, e eu tive que tomar uma decisão. Então, em outubro de 2013,
Eu brinco que foram 5 metros mais distantes da minha vida quando eu realmente tomei a decisão de sair da NRS e me dedicar a Boeing. Levantei a bunda da cadeira e fui na mesa do meu chefe dar esse recado para ele. Foi um recado muito difícil de ser dado, envolve frustrações, envolve quebra de paradigmas, né, que a gente tem na nossa cabeça, que a gente cria estereótipos de sucesso ou de coisas que deveriam ou não acontecer, mas tomei coragem e me joguei no negócio. Falei, cara, beleza, então vamos lá, se é empreendedorismo que me move, se é isso que realmente é o meu talento, eu vou me dedicar a isso todos os momentos e vou fazer isso acontecer. E foi essa decisão em outubro de 2013. De lá para cá, a gente já está no nosso segundo escritório, hoje tem 34 pessoas trabalhando na empresa e muitos desafios pela frente. Por que muitos desafios? Porque o mundo não para de mudar. Nós éramos uma empresa estritamente presencial. Levávamos treinamento do Oiapoque ao Exuí, se é assim que fala, não sei, mas enfim, de norte ao sul, do leste ao oeste, para todo canto, treinamento presencial com um volume de operação muito grande. E nesse meio do caminho vem o tal do ensino à distância, nos provocando e nos questionando. O ensino à distância era visto por mim como uma ameaça, porque poderia me engolir, mas também era visto por nós como uma oportunidade, porque se a gente realmente abraçasse essa ameaça, com esse contexto, isso se transformaria numa grande oportunidade de diferencial competitivo e de ocupar uma posição de destaque no mercado. E aí, os desafios não pararam de surgir, não param de surgir. Eu tive que aprender a filmar, eu tive que aprender a controlar a câmera, aprender como me comportar em frente a uma, desenvolver habilidades de um time, habilidades inclusive das quais eu não tinha. Pô, hoje eu tenho uma equipe de programação que eu vejo os caras o tempo todo programando com aquela tela preta e eu tenho que ter muita fé para acreditar que eles estão fazendo as coisas certas ali. É só na fé. A programação é assim, porque eu não conheço o que os caras fazem, a linguagem de programação. Eu fico vendo ali e de repente me mostra o resultado e falo, ah, cara, beleza, parece mágica. Mas a gente tem que, ao longo da nossa carreira profissional, a gente tem que se adaptar às oportunidades que surgem, aos novos contextos, às novas necessidades. A maneira como a gente entrava em contato com as empresas ou com as pessoas há 2 anos atrás é completamente diferente da maneira como a gente entra em contato hoje. Olha o WhatsApp como revolucionou toda a nossa ferramenta de comunicação, de interação. Facebook bombava, hoje já não bomba tanto mais, agora é o Instagram que bomba e daqui a pouco vem outro e a história não para. E nessa de não parar, o engenheiro de produção ele tem que estar o tempo todo como um cão farejador ou com as antenas ligadas para ter a sensibilidade máxima de tudo que está acontecendo. Nosso maior propósito é gerar valor, agregar no processo, melhorar continuamente. E a gente só consegue fazer esse valor funcionar se a gente de fato se dedicar para isso, se a gente estiver antenado com tudo que está acontecendo. Afinal de contas, o que define valor ou resultado não é a gente, é o contexto no qual a gente está inserido. Então, o que é valor para o cliente em determinado momento, passam-se 6 meses, já deixa de ser valor, porque aquilo ali caiu no comum, porque um concorrente oferece algo melhor. Então, o desafio nosso, um dos desafios que a gente vai passar à frente é a nossa mudança, a capacidade de nos adaptar. E a Boeing não agiu diferente. A gente se adaptou fortemente, a gente encarou a ensino à distância como uma realidade, como uma oportunidade. Nos dedicamos a estruturar o negócio, a pensar as melhores formas, a fazer as coisas acontecerem, pensar a melhor forma de desenvolver o produto, de atender a necessidade, como que as empresas praticam, estudamos as referências internacionais e montamos uma escola de negócios de gestão, uma escola de gestão digital, que é o nosso propósito hoje. Hoje o mercado digital corresponde a 95% do nosso faturamento e o mercado presencial apenas 5%. Significa que se eu tivesse ficado parado no ponto, provavelmente eu teria sido engolido pelo mercado digital. Então parar no ponto é o que a gente não pode fazer. Parar no ponto é o que a BlackBerry fez e perdeu. Eu acho que a BlackBerry até declarou falência. BlackBerry foi líder em smartphone. Quem já tem um pouquinho mais de idade, né, tipo 30 e poucos anos, já foi da geração da Nokia. A Nokia era líder do negócio todo, bombava, todo mundo tinha um Nokia, né? Tudo era Nokia, a grande parte. Já não está mais, né? Perdeu bastante representatividade. E as mudanças não param de acontecer. Netflix surgiu.
Coincidentemente, a Blockbuster, que era uma locadora de vídeos, de filmes americana, tinha 6 mil franquias espalhadas no país, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, não comprou, e a Netflix estourou e a Blockbuster quebrou. Então, as empresas não podem ficar paradas, os profissionais não podem ficar parados. A gente tem que estar olhando o que está acontecendo, o que está rolando de novo. Por isso vocês estão aqui no Energética. O que está rolando de novo? É a indústria 4.0? Pô, beleza. Vamos entender o que é esse negócio. Eu quero saber. Eu sou engenheiro de produção, faz parte da minha profissão, eu escolhi isso. A gente não pode ficar parado. Então a gente abraçou o mercado de ensino digital e aí hoje, mais pra frente eu explico mais detalhes sobre o que é a Voip hoje. Em 2016 eu fiz participei de um programa de aceleração de empreendedores, promessas Endeavor. A Endeavor é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que fomenta o empreendedorismo. Eles estimulam os empreendedores, a capacidade empreendedora. Em 2016 eu participei de um programa que foi muito legal, onde eu tive a oportunidade de receber mentorias com empreendedores renomados, esses caras famosos. Não conheci o Jorge Paulema não, mas ele está na rede da Endeavor, e a Endeavor conecta empreendedores com outros que já estão mais preparados. O cara que é meu mentor chama Anderson de Andrade, e ele é um cara que me ajudou muito na minha trajetória empreendedora. Eu tive uma reunião com ele semana passada sobre algumas estratégias da Voip. Ele é dono da A2C, é a maior agência de comunicação do Brasil, atende Brastemp, Unilever e várias empresas desse tipo. Mas participar de um programa de aceleração de empreendedores, ter contato genuíno com uma pessoa que quer te ajudar, é algo que me motiva muito em estar aqui com vocês também, tentando compartilhar o máximo para ajudar a devolver o que eu recebi em troca. E em 2016 eu aprendi muito uma questão relacionada a foco, que eu compartilho com vocês. Existem muitas oportunidades no mercado, muitas boas oportunidades. Agora é muito importante que a gente escolha qual que é a nossa boa oportunidade e não se deixe ser tentado por tentações do mundo das oportunidades. Isso é muito comum, principalmente quando a gente é mais empreendedor, mais focado em fazer as coisas acontecerem. Direto as pessoas entram na minha sala: Thiago, já pensou em lançar isso? Já pensou numa empresa disso, daquilo, tal? E pois, eu gasto uma energia na hora pensando em muitas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque para a gente ser realmente bom em alguma das coisas, a gente tem que ter foco. Não dá para ser bom em tudo. Existem muitas oportunidades. A gente tem que escolher a nossa melhor oportunidade. Cara, o que eu vou abraçar? Porque eu já vendi consultoria, treinamento, ferramentas de gestão, já tive distribuidora de bebida, já vendi apartamento, já tive construtora, incorporadora, uma porrada de coisa. E não conseguia gerenciar todas ao mesmo tempo. A gente tem a capacidade limitada de gestão, de dedicação. E mais vale aquele ditado, né? É o olho do dono que engorda o boi, que engorda o gado. Não tem uma parada dessa? Na minha terra tem isso. E é isso. Se a gente não foca, a gente perde a oportunidade de ser excelente no que a gente faz. E num mercado competitivo como esse que a gente está, a gente tem que ser excelente. Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Mas o mercado está ótimo para engenheiro de produção. Ah, Thiago, você está maluco de falar isso, cara? Tá ótimo, meu. É o melhor momento, é a hora que as empresas mais precisam de um engenheiro de produção, de um cara que vai agregar valor, que vai pensar em melhorar o processo, vai pensar em fazer mais com menos, vai pensar em ser eficiente. É a melhor hora. Agora, não tem mais espaço para aquele engenheiro de produção que vai sentar lá no cantinho e falar: ó, ninguém me atrapalha não, coloca o fone e fica de boa. Realmente, espaço para isso não tem mais não. Agora, para um engenheiro de produção que sabe se dar o valor, que sabe mostrar o valor do seu trabalho, mostrar o valor do seu resultado, aí, meu amigo, o mercado está precisando de muita gente. Então, tudo está relacionado à nossa estratégia, né? E ter foco é muito importante. Você tem que escolher o que você é bom. A engenharia de produção é ótima em vários aspectos, né? Ela dá um leque para a gente fazer de tudo. Eu vou passar no próximo slide ali as áreas para a gente refletir sobre. Mas, cara, qual que é a minha melhor área aqui? O que eu mais gosto de fazer? Porque as pessoas vão querer sempre contratar os melhores. Nós temos que nutrir o nosso principal insumo gerador de resultado, a nossa cabeça. A gente tem que ser o melhor no que a gente faz. O engenheiro de produção, ele não vende um projeto técnico, a maior parte das vezes, ele vende o seu know-how, o seu resultado. Por isso a gente tem que se preparar para isso. Enfim, foco é muito importante e hoje a Voip é composta por questão online, treinamento presencial, consultoria, editora, Acelere e o evento PP Summit. É isso tudo aí.
Hoje eu resumo em grupo Voito em função do foco. A gente tem que ser referência no que a gente faz, não adianta tentar fazer tudo. Então, essa é um pouco da minha história. Guardem as dúvidas aí para o final. Vai ser um prazer a gente trocar ideia sobre. Mete drone, por favor. Daí, o objetivo aqui é falar dos desafios da carreira de um engenheiro de produção. Então, primeiro a gente tem que entender o que é engenharia de produção, isso aí está no site, está aberto, e as 10 áreas relacionadas à engenharia de produção. Engenharia de operação e processos, trabalhar fazendo as coisas funcionarem. Primeira coisa assim, engenharia de produção, projeto, implantação, operação, melhoria e manutenção. Cava, cabelo e bigode. Tudo que a gente precisa fazer para fazer a coisa funcionar. De bens e serviços, que é um outro ponto importante. Tem muito engenheiro de produção que acha que engenharia de produção é trabalhar na indústria automobilística, fazer carro, fazer algum processo produtivo. E esse é um grande mito que tem que ser quebrado. O engenheiro de produção trabalha em design, trabalha em concepção, trabalha em serviço, trabalha em treinamento, trabalha em consultoria, diversas formas. Então, depois, especificar, prever e avaliar resultados desses sistemas para a sociedade, meio ambiente, tal. Especificar, prever e avaliar resultados. O engenheiro de produção está relacionado a isso. Por isso que eu falo que é importante que a crise é um bom momento. É um momento que as empresas estão todas apertadas, arrochadas com seus resultados, enfocadas e precisam de ser mais eficientes e eficazes. E essa é a essência de um engenheiro de produção. O cara tem que entender o que essa empresa precisa. O que eu posso oferecer para que essa empresa precisa? Não sei, é um 5S, é um balanceamento de produção, é uma sistemática de redução de setup, é enxugar algum desperdício. Sempre tem, gente. Não existe processo que não tenha desperdício. Não existe processo que não tenha variabilidade. Então, aonde vocês entrarem, vocês têm que estar com esse faro. E as pessoas, uma vez, estava fazendo uma transmissão ao vivo e o pessoal me perguntou: Thiago, como é que fica isso com a indústria 4.0? A indústria 4.0 ela é linda, mas ela está muito distante da maior parte das empresas brasileiras. Muito distante. A maior parte das empresas brasileiras vocês vão entrar e vão ver estoque lotado no meio do processo, o pátio abarrotado, o layout da fábrica meio zoado, não tem 5S, gestão visual passa longe. A maior parte. É claro, se pegar uma multinacional, o que vocês estão rindo aí? Estou falando mentira não, né? Se pegar uma multinacional, provavelmente eles já têm padrões de gestão e tal, já estão mais avançados. Mas a maior parte está longe. Então a gente se preocupa com a indústria 4.0, beleza? É uma visão, uma essência. A gente vai chegar lá, mas já tem engenheiros de produção achando que vai ficar sem emprego por causa disso. Cara, agora com a indústria 4.0 eu vou falar que eles vão cortar os engenheiros de produção e não precisa mais da gente. Que isso, velho? Claro que não, muito pelo contrário. Vai sempre precisar e a gente está muito longe do ideal. Ou seja, lá fora tem um oceano de oportunidades para a gente aproveitar. Só conferir um negócio aqui, para ver se o meu áudio tá certinho. Estou capturando o meu áudio porque depois isso aqui vai para vocês como palestra. Aliás, valeu ali os meus Camera Grow e Cameraman, Guilherme do Conep, Congresso Online de Engenharia de Produção. Quem não conhece, vale a pena aí, está rolando sua terceira edição. Bom, então essa é a essência do engenheiro de produção, galera. Aí tem operação, processos, logística, PO, engenharia da qualidade, produto, engenharia organizacional, engenharia econômica, engenharia do trabalho, sustentabilidade e educação. Tudo isso é muita coisa, né? É muita coisa. Aí eu vejo pessoas falando assim: eu sou consultor em engenharia de produção. O meu camarada é o Slack da vida, né? Tipo, conhece tudo. Muito difícil, gente. Tem que escolher, pô, o que você gosta mais ali? Ah, eu gosto mais da qualidade, Thiago. Qual que é o mercado da qualidade? No mercado da qualidade você tem que falar de ISO, você tem que falar de PNQ, você tem que falar de boas práticas de gestão e tal. Cara, então vai estudar isso. Pô, Thiago, eu gosto mais ali, deixa eu ver, da engenharia econômica. Pô, então você tem que saber fazer conta, calcular X, VPL, payback de projeto. Cara, precisa disso. Não é? Então as oportunidades são diversas, mas a gente tem que escolher. Porque quem domina tudo não domina nada. E tem muita gente que fala do parto, já ouviram falar, né? Ah, eu gosto nem de repetir. Fala, engenheiro de produção não sabe nadar direito, não sabe correr direito, é o parto. Mas é conversa fiada, é conversa de invejoso, né? Beijinho no ombro para os administradores aí. Mas, cara, isso é conversa fiada. Na real, o engenheiro de produção ele tem que focar não apenas em administrar como um administrador, a gente tem que gerir sim, mas a gente tem a obrigação de melhorar. Gerir é muito medíocre para a gente. A gente passa por
cálculo, física e toda aquela história lá, arrepiei só de falar, porque é uma história tensa. Mas a gente tem que melhorar continuamente, cara. Esse é o raciocínio do engenheiro de produção. Falou, cara, copiar sim, mas melhorar, se inspirar, se espelhar. Eu olho hoje uma plataforma, uma referência para mim, a Udemy. Deve ter uns 300 programadores da Udemy lá nos Estados Unidos pensando na melhor plataforma de ensino de curso online. Eu olho para a Udemy e falo, pô, legal. Isso aqui me atende, isso aqui não me atende, isso aqui eu vou mudar para isso, para aquilo. Eu faço a minha adaptação cultural em cima desse benchmark. E eu melhoro, de acordo com a minha opinião, de acordo com a percepção dos clientes e tudo mais. A gente tem que usar dessas ferramentas para estar melhorando continuamente. Então essa é a essência. Se a gente pegar esse raciocínio do engenheiro de produção como um cara que vai melhorar continuamente, a gente aumenta muito as nossas chances de sucesso no mercado. E o raciocínio de melhorar continuamente, ele é muito forte. Ele está relacionado à nossa capacidade de aprender. Ok? A gente hoje é melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje e assim por diante. Somos seres pensantes, com capacidade de absorver conhecimento, absorver experiência. Então, naturalmente, a gente tem a obrigação de melhorar. Se a gente tem uma meta de, sei lá, R$1 milhão, bateu 1.100.000. Parabéns, galera, muito bom. Como é que a gente faz para bater 1.200.000? Porque a gente pode, passou um mês, eu posso consolidar o que deu certo, eu posso refletir sobre o que deu errado e posso sim desafiar o processo. Então essa é a ideia que a gente tem que ter quanto engenheiro de produção. A missão é tão nobre quanto essa. Daí, eu separei 8 passos para o engenheiro de produção. 8 dicas que eu daria, né? 8 desafios. Pode passar, por favor. Tá? Isso. O primeiro deles é o autoconhecimento. Cara, isso é duro, forte e muitas vezes a gente não domina o autoconhecimento. Vocês acham que se conhecem? O primeiro passo para a gente se desenvolver é a gente ter a percepção ou a realização de que precisa melhorar. Tá? Às vezes a gente acha que se conhece e às vezes a gente é iludido pela novela da Globo, né? Pelo que a sociedade estereotipa que é a melhor coisa. Eu fui iludido. Eu tive de acordo com a minha realidade, né? Eu tive o desafio ou a idealização de que para mim o sucesso estava relacionado a trabalhar numa grande empresa e tal, porque eu não me conhecia. A partir do momento que eu comecei a empreender e perceber que isso que era a minha grande chama, meu grande tesão de acordar todos os dias, eu comecei a perceber que na verdade o meu propósito não estava relacionado a trabalhar numa grande empresa, estava relacionado a ser dono da minha própria empresa. E essa busca pelo autoconhecimento ela é constante, ela nunca acaba e é muito importante para vocês no início da formação. Por isso vai uma dica aí. Quem quer buscar o autoconhecimento, existe um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes, ok? R$ 29,90 aí nas principais livrarias do país, não estou ganhando nada para isso. Descubra Seus Pontos Fortes. É uma pesquisa por uma sociedade americana chamada Instituto Gallup, fez uma pesquisa com 2 milhões de pessoas, descobrindo os talentos das pessoas. E qual que é o legal desse livro? No final do livro tem uma raspadinha, na qual você preenche um teste online com um mapeamento do teu perfil. Aí você vai entender quais são os seus pontos fortes, porque isso é muito importante. No mercado competitivo só tem espaço para os melhores, para os mais excelentes, para os mais dedicados, para os mais empenhados. Não tem como ser melhor, excelente, dedicado ou empenhado fazendo o que não gosta, né? Já fizeram que não gosta alguma vez? E aí, conseguiram tirar 100? Aquela prova de física, de cálculo? Cara, é preciso dedicar muito, é preciso ter brilho no olho, é preciso gostar do que faz para você ser excelente. E só tem espaço para gente excelente. Agora, o primeiro passo é descobrir isso. E aqui, uma expressão americana, Ikigai, significa razão para ser. Que é a fusão do que você ama com o que o mundo precisa é a sua missão. O que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago, é a sua vocação. O que você é bom, com o que você ama, é a sua paixão. O que você é bom, com o que você é pago, é a sua profissão. Aí faz um bem bolado aqui, faz essa mistura toda, e no final, no ponto central de tudo isso aqui, é a razão para ser. Onde você é o ponto central que liga o que você ama de fazer, o que você ama fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você é pago. A partir do momento que vocês se encontrarem,
Sabe aquele provérbio chinês que fala, trabalhe com o que você gosta e não precisará trabalhar em nenhum dos dias? Eu juro que é o que eu faço hoje. Chega sexta-feira, eu fico assim, putz, tem sábado e domingo, cara, podia ser segunda logo, tem um monte de projeto para fazer, agora fica assim, um monte de gente parada. Não que eu seja um workaholic louco, que não goste de divertir, de viajar, de passear, de fazer esporte, de namorar e coisas assim, não, muito pelo contrário. Mas eu amo o que eu faço, o que me dá muito prazer em fazer, e trabalhar não parece trabalho, porque é divertido, é legal criar, é legal empreender, agregar valor, fazer coisas diferentes, criar coisas novas. Encontrei, dei sorte de encontrar o que gosto. E por isso a primeira e grande recomendação que eu deixo para vocês, o grande desafio de um profissional é encontrar o que gosta. Tem como ganhar dinheiro de todas as formas. Tem como ganhar dinheiro em curso, dando aula, tem como ganhar dinheiro empreendendo, tem como ganhar dinheiro sendo diretor de uma empresa, trabalhando numa multinacional, sendo consultor, tem como ganhar dinheiro de todas as formas. Agora, uma receita une todos os caras, ou a grande maioria dos caras que ganham dinheiro. É a paixão pelo que faz. Porque os caras têm um brilho no olho, esse brilho no olho vende, isso faz a diferença. É o brilho profissional que a gente tem que ter. Então, encontrar o que a gente faz é muito importante. Por isso, galera, descubra seus pontos fortes e ou qualquer teste de mapeamento de perfil que vocês encontrarem aí no Google afora. Tem dos mais baratos, quer dizer, dos gratuitos, aos pagos, e alguns até bem pagos, mas muito bacana o relatório que dá, a entrega que dá. Quando eu comecei a passar pelo dilema pessoal, que não foi fácil, de abrir mão do que eu tinha idealizado como sucesso, trabalhar numa grande empresa, e partir para o mundo empreendedor, foi uma decisão insana, porque a gente deixa de ganhar um salário bom para começar a pagar um salário bom. Então eu deixei de ter uma receita mensal fixa, com 13º, com participação em resultados e várias coisas que me davam uma enorme tranquilidade, morando em Juiz de Fora, minha cidade, tranquilo. Podia aposentar lá, se eu não fizesse nenhuma merda, eu poderia aposentar lá e que daria tudo certo. Mas decidi empreender. E no momento que eu decidi, eu passei por vários testes de perfil. E todos apontavam, cara, você é um cara empreendedor, movido por desafio, não gosta de rotina, etc, etc, etc. Eu comecei a ver aquilo e falei, olha só, como é que ninguém me falou isso antes? Por isso eu estou falando para vocês. Tem que se entender, tem que se encontrar, tem que entender quais são os talentos, as características de vocês, para vocês gastarem energia nos reais talentos e assim conseguirem se destacar. Esse é o ponto fundamental. Quem não se define, deixa ser definido. Okay? Quem não se define, deixa ser definido. E se você deixar ser definido, você vai correr o risco de um RH que pode ser competente ou não e te colocar numa função. E se o RH for incompetente, ele vai te fazer um profissional frustrado. Tem gente que até desiste de curso. Fiz engenharia de produção e não gostei. Fui fazer um estágio, o cara me colocou para tirar xerox. Falei, claro, velho, que você não gostou. Você não fez estágio em engenharia de produção. Então, cuidado com o que vocês gostam. Esse processo de autoconhecimento é fundamental. Beleza? Mete bronca. Segundo desafio de engenheiro de produção, se dar valor. Como assim se dar valor? Se dar valor é mostrar valor ao seu trabalho. Valor não é preço. Ele chega no preço, mas não é preço. Antes da gente mostrar o preço, a gente tem que mostrar o nosso valor. As estratégias de venda sempre passam por aí. Né? Eu não estou querendo ensinar vocês a serem vendedores, não, mas quero ensinar para vocês uma estratégia para que vocês possam vender, se vender melhor. Não tem jeito. Mercado de trabalho, se vocês forem trabalhar em empresas, você tem que ser um bom vendedor do seu serviço. Você tem que mostrar o que você fez, mostrar os resultados, mostrar as conquistas, valorizar o time, sabe? Mostrar valor no seu processo. Em processos seletivos, o candidato que se mostra mais valor, que está mais preparado, que sabe se comunicar bem, ele tem maior chance de sucesso. Mas aqui, no desafio do engenheiro de produção em si dar valor, eu quero falar assim, como que o engenheiro de produção pode se dar valor dentro de um mercado como esse? Eu já dei a dica aqui na minha fala. O engenheiro de produção se dá valor mostrando o valor que ele gera. O engenheiro de produção dá valor mostrando o resultado que ele é capaz de impactar. Então, pensem em vocês, no negócio que vocês estão inseridos, a oportunidade de negócio que está próxima de vocês, na cidade, e qual seria a função de um engenheiro de produção nesse negócio. E mais do que isso, o quanto de dinheiro você vai conseguir trazer
com a sua função, porque é isso que interessa no final das contas. Sistema de gestão, isso e tudo mais, isso é lindo. É lindo porque ajuda as empresas a ganhar dinheiro. O engenheiro de produção tem que ajudar as empresas a ganhar dinheiro. Então, para se dar o valor, eu tenho que mostrar o valor que eu gero. E esse é o ponto. Aí a gente consegue se posicionar. Porque também é uma dúvida muito comum. As pessoas falam: Thiago, como é que eu faço para montar um projeto de consultoria para vender o meu serviço quanto engenheiro de produção? Cara, senta com a pessoa que está interessada no assunto e pensa com ela: como que a gente pode construir a quatro mãos, construir juntos, a gente usa essa expressão, como que a gente pode construir a quatro mãos essa parceria? Como que eu posso gerar valor para você? Porque olha, se a gente atacar aqui na redução de custos, se o seu principal custo é energia elétrica e a gente resolver fazer um projeto de redução do consumo de energia elétrica com essas iniciativas aqui, talvez se a gente reduzir 10% do consumo de energia elétrica, a gente consegue ter um ganho de R$100 mil, por exemplo. E assim a gente mostra o valor do nosso trabalho, o valor que a gente gera. E aí na hora que o empresário olhar e falar assim: cara, legal, R$100 mil, bacana. E aí eu vou te cobrar apenas 10 para poder te oferecer esse serviço, por exemplo. Então, a gente consegue oferecer ou mostrar o nosso valor na medida do valor que a gente gera. Não adianta ser negligente em relação a isso. Então, quando vocês tiverem algum desafio de posicionamento de mercado, pensa nisso. Qual o valor que eu posso gerar? E pensa como o empresário deve pensar, ou seja, usa a empatia, se coloca no lugar do cara. O que será que o cara está buscando? Se vocês fossem empresários e fossem contratar um engenheiro de produção, o que vocês iam querer de um engenheiro de produção? Um camarada para ficar montando planilhas lindas e gráficos maravilhosos? Não, né? Na maior parte das vezes não. Cara, eu quero um cara que coordene meu processo aqui, que resolva meus problemas, que me dê tranquilidade. Tranquilidade é muito que as pessoas tomam, que resolva os meus problemas e que gere valor. O empresário, o gerente, sempre tem que estar olhando isso aqui, cara. Estou gastando dinheiro no cara, mas ele está gerando valor. A gente não pode ser ou deixar ser visto como custo. A gente tem que sempre ser visto como investimento dentro de uma empresa. Então o cara tem que olhar: pô, beleza, estou gastando R$10 mil por mês com esse cara aqui, mas está me trazendo 30. É assim, sempre vai ser. Outra coisa, velho, se adaptar às mudanças. Se adaptar a tudo o que acontece. Quem não muda dança. Quem vai se sobreviver num mercado competitivo não vai ser o que tiver mais dinheiro no bolso de vocês aqui, nem o que tiver maior rendimento acadêmico, nem mais CPF, nem o mais bem articulado. O que vai garantir a sobrevivência de vocês aqui não é nada disso. A garantia da sobrevivência está na capacidade de adaptação. Adaptabilidade é a palavra do momento. A gente tem que entender o que está acontecendo no mundo que a gente está inserido e se adaptar ao que está acontecendo. As empresas que não se adaptaram, já citei algumas delas aqui, deixaram de existir. E hoje a gente tem aí Airbnb, vale mais, não tem um hotel. Airbnb vocês conhecem, né? Não tem um hotel e vale mais que a maior rede hoteleira do mundo. Não tem um hotel. A gente tem o Uber bagunçando toda a sistemática, toda a logística, a cadeia de taxistas e tal, aquela briga de sempre. A gente tem Spotify revolucionando as maneiras de consumir música e muita coisa nova surgindo. Então o sucesso das empresas no passado não garante o sucesso no futuro. Se vocês pegarem a lista das top 10 empresas mais valorizadas pela Fortune, ela faz lá um ranking, né? Um ranking global das empresas mais valiosas do mercado. Há 10 anos atrás, as empresas que ocupavam esse ranking eram empresas de manufatura, eram indústrias, automobilística, GM estava nas cabeças e tal. Hoje as empresas que ocupam o topo do ranking das mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia. Apple, Amazon, Walmart, e-commerce e coisas assim. Então, o mundo mudou e a gente tem que estar, nesse momento, de uma forma muito maleável, preparado para se adaptar também. A gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no nosso ambiente e pensando: pô, como que eu posso me adaptar, qual competência eu posso desenvolver? A engenharia de produção, ela tem áreas para você trabalhar numa empresa de cima e embaixo, norte a sul, leste a oeste, com oportunidade tremenda. Mas todas as áreas vocês vão ter que saber adaptar, ou saber se adaptar com as novas tendências. Nos próximos 10 anos,
vocês vão vivenciar isso, eu também, espero, se Deus quiser, vou estar aí, firme e forte, a gente vai vivenciar muita revolução tecnológica. A tecnologia está acelerando exponencialmente. Então, vão ser novos mecanismos de controle, novas facilidades, novas formas de comunicação. Provavelmente os smartphones vão ganhar ainda mais protagonismo na nossa vida. E se bobear, daqui a pouco está todo mundo chipado. Né? Então, assim, tem muita coisa para rolar. E se a gente ficar parado, a gente pode correr o risco de ser uma Nokia da vida, uma Blockbuster ou qualquer outra dessas. Então não tem espaço, a gente tem que estar antenado, estudando, procurando saber o que está rolando, beleza? Então esse é um ponto muito importante. Quarto desafio, foco. Já falei com vocês, foco fundamental, a gente tem que entender o que a gente é bom, se dedicar no que a gente é bom para poder realmente ser visto como excelência. Então esse ponto está passado. Persistência. Persistência é um outro desafio de engenharia de produção. Eu gostaria que as coisas fossem muito mais fáceis do que elas de fato são. Eu torço para o Flamengo. Vocês têm flamenguista aí? Legal. Então, por torcer para o Flamengo, eu aprendi na prática o que é persistência, entendeu? A gente nunca tem jogo fácil. Quando está fácil, o cara entrega o negócio e fica difícil. E quando acha que vai, não vai. Então, assim, eu aprendi, torcendo para o futebol, que é importante ter persistência e resiliência, nem por isso deixei de torcer para o Flamengo. Mas, querer é a parte mais fácil do negócio. Quem quer ter sucesso, galera? Levanta aí. A galera que não quer, beleza, né? Eu vou respeitar. Quem acha que sabe o que tem que fazer para ter sucesso? Quem acha que sabe o que tem que fazer? Vai. Vamos lá, sem humildade. Vocês não sabem que tem que ter um trabalho em equipe, dedicação e tal, resiliência, essas coisas todas? A maioria sabe. Se vocês pegarem 10 livros desses de gestão, eles vão falar a mesma coisa com formas diferentes. Cara, você tem que ser um cara bem articulado, você tem que saber se comunicar, você tem que saber se relacionar, você tem que trabalhar em equipe, você tem que ter persistência. A gente sabe disso. A gente sabe que McDonald's faz mal e a gente come. O lance é o seguinte: querer não é poder, mas esse comprometimento de tipo de perseverança. Querer sucesso, todo mundo quer. Saber o que tem que fazer para ter sucesso, a maioria sabe. A maioria sabe. Tá? Agora, depois que eu falei, aposto que muita gente ia levantar a mão. A maioria sabe, mas o que faz a diferença entre o sonho e a realidade é a persistência. Eu tenho uma frase que eu carrego sempre comigo, que é: a execução transforma o sonho em realidade. É a execução. Tem que ter persistência. A vida não é tão fácil quanto parece, existem desafios, provações. Para quem é mais espiritual aí pode até entender que isso transcende um pouco a questão aqui de engenharia de produção, mas a gente é exposto por desafios que fazem com que a gente, ao final deles, fique mais forte. Foram N as frustrações profissionais que eu tive na minha carreira. N. Eu já me envolvi em projetos que foram fiascos, já descontinuei empresas, projetos, já tive problemas diversos com pessoas, por exemplo, e tal. Cada problema foi um aprendizado novo. E cada aprendizado me fez mais forte, mais preparado, mais maduro, mais preparado, o próprio nome diz. Por exemplo, vou contar um caso para vocês. Uma ocasião que eu estava construindo um prédio, um cara chegou para mim e falou: Thiago, tem uma oportunidade ótima para você. Aquela tentação, né? Eu falei: que legal, na época eu abraçava todas as oportunidades que passavam na minha frente. Eu falei: pô, que maneiro, o que é, cara? Pô, peguei um contrato de construção de 200 casas do PDG Neo-Residencial de Juiz de Fora. 200 casas a R$ 1.500, é R$300 mil, Thiago, esse contrato é top, tá na mão, olha aqui e tal. Eu falei: e onde é que eu entro nessa história? Não, pô, pra gente performar esse contrato aqui, a gente precisa de uma máquina de pintura automática, não sei o que, chamava GTX Titan, eu lembro o nome da nhaca até hoje. GTX Titan, a máquina custava R$30 mil, não sei o que, não sei o que. Mas, Thiago, se a gente comprar isso aqui em um mês, a gente fecha a performance aqui, a gente fatura os 300 em um mês, cara. Vamos comprar isso aqui. Pô, eu pensei assim, se esse cara não tiver noção nenhuma do que ele está falando e errar por 100% de erro, e a gente fizer em 2 meses ao invés de um mês, tá bom. Se ele não tiver noção nenhuma do que ele está falando e ele errar por 3 vezes, vamos lá, cara, não fez em um mês, mas fez 300 mil em 3 meses, tá bom também.
Então vou colocar os 30 nessa jogada aí. Pum, liguei, comprei a máquina em São Paulo, mandei trazer a máquina, em 2 dias estava a máquina lá na obra. Eu chamei os pintores e tal, falei, galera, olha só, engenheiro de produção, né, que é trabalhar com meritocracia, estimular as pessoas. Falei, galera, olha só, vamos, agora se a máquina performar certinho, a Brahma de sexta-feira está garantida, não sei o que, beleza. Achei que tinha feito o meu papel. Virei as costas, voltei para o voo, de repente me ligam lá. Thiago, volta aqui na obra, cara, estourou a máquina, tem bolinha voando para tudo quanto é lado, não sei o quê. Eu falei, nossa senhora, eu voltei lá, não dominava da máquina, não sabia nem qual era o parafuso que mexia. Volta a máquina para São Paulo para arrumar e volta a máquina para Juiz de Fora, já começa o prejuízo aí. Aí acabou o primeiro mês, veio um faturamento de R$17.000, tipo isso, assim. Eu falei, meu amigo, o que aconteceu? Não, é porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Aí veio uma outra frase muito legal. Existe resultado ou justificativa, nunca os dois. Agora começou a justificar, não, por causa disso, por causa disso. Beleza, vamos lá, paciência. Seguiu o próximo mês, aí veio o resultado, R$13.000. Pô, não é possível, tá de sacanagem. Não, é porque teve retrabalho, as coisas que a gente fez para trás não ficaram boas, a gente ficou atacando. Cara, no final das contas, eu desisti do projeto e a gente conseguiu recuperar o valor investido lá e tal, mas eu resolvi vender a máquina e colocar, vamos dizer assim, recuperar o investimento. Tive um estresse danado e saiu no 0 a 0. Beleza. Mas qual que é o grande ganho disso aí? O grande ganho foi o meu aprendizado pessoal de que não existe dinheiro fácil. Hoje eu pensaria, pô, por que qualquer pintor não fez isso, cara? Vai no BNDES, pega uma linha de financiamento, pede dinheiro emprestado com o sogro, sei lá, faz qualquer coisa, mas pega o dinheiro e faz os 300 mil em 30. Por que foi o Thiago, o espertão da jogada, que ia ter a chance de abocanhar essa bocada? Por isso que não era bocada. Por isso que não era tão simples quanto parece. Então, desconfie do que é muito fácil, desconfie das tentações e sempre tenha um pé atrás em relação às oportunidades que o mercado oferece. Porque muitas vezes podem não ser oportunidades ou estar disfarçadas e te jogar no buraco, como me jogou. Mas eu agradeço, depois que passa, né? Depois que passa, a gente agradece a Deus, fala, obrigado Deus, tá tudo certo, estou vivo, estou bem, tranquilo, beleza? Eu agradeço ter vivenciado fracassos como esse, que me permitiram aprender antes de ter um enorme e grande fracasso que poderia não me deixar em pé. Então beleza, tranquilo, frustrei ali, aprendi, não perdi muita grana, ficou ali no 0 a 0, tranquilo, foi uma experiência muito boa, valeu a pena nesse sentido. Mas a gente tem que ter persistência e foco em tudo isso que a gente está falando aí. Sexto ponto, capacidade de execução. Esse é ponto crítico. Mas vale o CEO da Ambev, Carlos Brito, vocês conhecem a Ambev, né? Muitos admiram a Ambev, realmente modelo de gestão fantástico. Ele fala assim, mais vale uma ideia não genial, não tão genial e muito bem executada do que uma ideia genial e mal executada. E o que a gente mais vê no nosso mercado, o que a gente mais vê da nova geração, são pessoas com muita boa vontade e muita ideia, mas ideia todo mundo tem. A grande diferença da ideia é a execução, a capacidade de fazer as coisas funcionarem. E é isso que as empresas estão buscando, porque é a execução que gera dinheiro no final das contas. A ideia é apenas uma ideia. Apenas uma ideia, por mais genial que ela seja. Para ser transformada uma ideia em realidade, normalmente existe um abismo muito grande. Então, a capacidade de execução é uma competência e um desafio do engenheiro de produção. Não achem vocês que vão formar engenheiro de produção e vão sentar no ar-condicionado e ficar de boas. Não tem espaço mais para esse cara. Hoje, o Lean Manufacturing ensina muita gente com aquela filosofia, go to Gemba, vai no chão de fábrica, vê as coisas funcionando, parte para a execução. E a capacidade de execução ela tem que estar aflorada com vocês, porque é aí que vocês vão fazer diferença. Ed Brown. Diante disso, não tentem reinventar a roda. Copie e espelhe. Vocês têm... a cópia, ela é muito pouca. Tá? Eu falo assim, copiar uma coisa que já está pronta é muito pouco para um engenheiro de produção. A gente tem que entender o que já está pronto, partir de um nível que já existe no mercado, para que a gente possa construir as nossas soluções. Eu usei o exemplo da Udemy aqui com vocês. Imaginem vocês se eu fosse construir uma plataforma de ensino própria, como a nossa, partindo do zero. Eu vou começar com a minha galera lá, vou desenhar e tal, vou partir do zero.
seria um enorme trabalho diante de várias soluções que já existem. Então o que a gente faz? A gente olha, a gente se espelha em quem a gente quer, aonde a gente quer chegar, na empresa que a gente quer chegar, no produto que a gente quer chegar, no profissional que a gente quer chegar. E a partir desse espelhamento, eu entendo o que essa empresa, profissional ou produto fez para chegar lá. O que essa empresa, profissional ou produto tem que eu preciso de ter para chegar lá. Quando eu estava na faculdade, tinha um parceiro, já estava entrando na faculdade e já estava lá no seu 7º, 8º período. E era um cara que tinha feito presidência da empresa júnior, ele já tinha feito bolsa de iniciação científica, tinha feito estágio. O que eu fiz durante a minha faculdade? Chamei ele e falei, Robertinho, cara, me dá seu currículo aí, deixa eu ver. Ele era um cara que eu me espelhava, eu falei, pô, esse cara teve uma trajetória legal, eu quero fazer igual ele. Eu peguei o currículo do Robertinho e falava, empresa júnior, bolsa, tal. Cara, eu fui dando check, fiz, algumas coisas eu deixei de fazer, não me interessou na época e tal, mas eu me espelhei em quem eu gostaria de ser, para ser quem eu gostaria, para chegar onde eu gostaria de chegar. Então a gente não pode ter essas vaidades. E aí, para finalizar, a gente tem que entender o que é sucesso para a gente, e aí costura lá no início, quando a gente fala do autoconhecimento. São N as oportunidades que o engenheiro de produção pode seguir. Pode ser empreendedor, pode trabalhar numa grande empresa, pode ser funcionário público, pode ser acadêmico. O sucesso quem define é a gente, para nós mesmos. Essa é a parte boa da história, né? A gente define o que é bom para a gente, o que é sucesso para a gente. Tem fatores de influência externa, sociedade, pessoais, psicológico, beleza? Mas a gente define o que é o nosso sucesso. Por isso que me incomoda muito as pessoas que reclamam e que adotam posições fatalistas das coisas. Se a gente definiu, se vocês escolheram, ou teve alguém aqui que foi forçado pelos pais para fazer engenharia de produção, olha a hora, hein? Não pode não. Rebelice contra o sistema. Está fora da época da gente ser forçado a isso. Muito pelo contrário. A gente está escolhendo nossa profissão, o que a gente gosta de fazer. Então é muito importante, já que a gente escolhe, que a gente faça da melhor forma possível. Porque se a gente escolheu e fizer da melhor forma possível, o dinheiro vem na consequência. Pode ter certeza. Qualquer uma dessas áreas. Tem professores ganhando rios de dinheiro de diversas formas. E tem professores que falam assim, professor é ruim, não sei o que, não. O cara vai lá e se encosta e prefere encontrar uma justificativa do que um resultado. E tem professor não, que o cara é empreendedor, que desenvolve projeto, que estimula pesquisa, que faz tudo acontecer, que está sempre fora do país, fazendo intercâmbio, não sei o que. Cara, o cara é um professor empreendedor, o cara está com um comportamento adequado, ele gosta de ser professor, ele tem prazer naquela profissão que ele escolheu, por isso ele faz aquilo tudo funcionar. Por isso muitos professores organizam eventos como esse aqui, porque os caras gostam disso, eles escolheram. E não é porque eles são professores, ou talvez eles estão fazendo isso de uma forma filantrópica, que faz com má vontade. Muito pelo contrário, tudo aqui perfeitamente, super bem organizado. Então, o grande lance desse negócio é a gente se encontrar e fazer o que a gente gosta. A gente, quando é mais novo, tende a olhar o dinheiro, né? Fala, pô, quanto que ganha isso, quanto ganha aquilo, tal. Mas o dinheiro vem na onda, quando a gente realmente consegue encontrar o nosso propósito, a nossa razão de ser. Vamos lá? Partindo para o finalmente, galera. Sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido. Um livro que me marcou muito é o livro do Jorge Paulemo, do Beto Sucupira e do Marcel Teles, chamado Sonho Grande. Esse foi um livro que um funcionário chegou para mim e falou, cara, você precisa de ler esse livro, me entregou. Aí eu falei, nossa, se eu não ler vai ficar feio, né? Eu realmente preciso de ler. Aí eu passei um final de semana, cara, e destruí o livro, adorei, foi um divisor de águas na minha maneira de pensar. Fiquei realmente impressionado com a Ambev, com o estilo dos caras, e para mim o que eles fazem é a essência da arte no que diz respeito a alavancar resultado das empresas. Esses caras, eu não sei se são engenheiros de produção, na formação, mas na essência eu tenho certeza que são. Eles têm o mindset de comprar uma empresa que não está indo muito bem, com potencial, melhorar a empresa por técnicas de gestão, meta, controle de custo, meritocracia, valorizar quem é bom, cortar quem é ruim. Eles conseguem, com métodos de gestão, comprar um negócio, melhorar o resultado dele e depois vende, faz o que for. Os caras por isso estão crescendo bastante
E ele tem um livro escrito pela Cristiane Correia, que é O Sonho Grande. Sonho grande. Cara, sonha grande. Pensa alto. Porque se você alcançar 80% de muito, já é muito. Agora, pessoas que sonham pequeno, elas vão gastar sua energia para aquele sonho e muitas vezes não vão alcançar plenamente. 80% de pouco é muito pouco. Sonhar grande não custa nada. Sonhar grande e sonhar pequeno é a mesma energia, o sonho é o mesmo. Mas quando a gente sonha grande, quando a gente pensa grande, a gente consegue drenar energia, foco, investir recurso para que realmente a gente consiga, se não alcançar todo o sonho, chegar perto dele. E a capacidade de execução está muito relacionada a isso aí também. O lance é estar preparado, gente. O grande objetivo é esse. Tem que meter bronca nisso. Uma outra recomendação é continuar aprendendo, dê continuidade na sua capacitação através do blog. A gente tem um blog de conteúdo na Voito, tem 400 artigos lá, artigos sobre tudo que o engenheiro de produção tem que saber. Então, se vocês tiverem interesse, entra no blog, lá tem um teste de mapeamento de perfil e vários conteúdos escritos por engenheiros de produção e para engenheiros de produção. Galera, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui no Energep. Eu estava falando com um amigo lá embaixo, assim, a gente comumente é convidado para participar de eventos, palestras e coisas assim, e não tem evento mais importante, de maior prestígio do que esse que a gente está aqui hoje. Então, é o maior reconhecimento profissional que eu estou tendo em estar aqui, em ter a oportunidade de estar aqui, e um privilégio meu também de poder participar de um evento tão grandioso quanto esse, de um nível intelectual tão bacana, com pessoas tão renomadas. Então está sendo muito bacana, espero ter contribuído para vocês e agradeço por abrir as coisas. Obrigado.